Os Estados Unidos suspenderam os vistos de Alexandre de Moraes e de outros 7 ministros do Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Há também algumas notícias de que o PGR também pode estar nessa lista. Ainda não foi, né? Ainda não teve o anúncio de uma lista oficial. É importante dizer também que a lista parece ainda estar aberta, então outros nomes podem aparecer ou não aí. Então é um primeiro recado. E também dizer que é só a questão agora da perda de visto desses e dos seus familiares. Mas a gente sabe que isso é o início de sanções, que muita coisa pode estar por vir, se for mesmo aplicada a lei Magnitsky, que é o esperado. A gente está falando de sanções que podem levar também em conta bloqueio de contas, né, movimentações financeiras. Então parece que esse é só o início. Vamos começar vendo aí um tweet do Marco Rubio, do secretário de Estado do governo Trump, quando ele anunciou que revogou os vistos para Alexandre de Moraes, os seus aliados e os seus familiares imediatos, além dos ministros e do Paulo Gonet. Então tá aí o tweet do Marco Rubio e ele fala o seguinte: nós deixamos claro que essa administração vai hold accountable, né? Colocar como responsáveis as pessoas que estão fazendo censura da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Isso vale para os Supremos, né? Alexandre de Moraes, que tem feito uma perseguição, uma caça, né, a Jair Bolsonaro, criando também um regime de perseguição e de censura que está não só violando os direitos básicos dos brasileiros, mas também vai além do Brasil e chega até os americanos, né? Então isso é bastante importante, é tudo que ele tem dito. O Trump falou na mesma linha, né, que tem uma caça aí a Jair Bolsonaro e a outras pessoas da direita e a questão da censura. Então ele deixa isso bastante claro e por isso ordenou que fosse revogado os vistos de Alexandre de Moraes e de seus aliados na Suprema Corte, assim como dos membros familiares mais próximos ali e que isso está efetivo desde já. Então, é isso que nós sabemos aí. O Rubio sendo bem claro os motivos, né? A questão da liberdade de expressão, e é um ponto que ele tem defendido desde o início, lembrando que o Rubio, ele é cubano, né? Ele viu de perto a perseguição cubana, tudo que aconteceu ali. Que deixa então esse é um ponto melhor, muito... né? Exatamente. Então é alguém que já sentiu na pele. Ele tem lugar de fala. Ele tem lugar de fala, exatamente. Começa, Geis. Vamos lá, então. Bom, a gente está vendo aí que os Estados Unidos não está para brincadeira. O Lula ainda está para brincadeira. O Alexandre de Moraes está sempre dobrando a aposta. É importante a gente colocar também que essa relação Lula e Alexandre de Moraes é evidente que quem manda e desmanda é Alexandre de Moraes. O Lula, ele não tem essa capacidade política, ele não tem essa popularidade para dizer para o Alexandre, olha, calma, põe aí um pouco o pé no freio. Então, enquanto o Lula está brincando, Alexandre de Moraes está dobrando a aposta e as respostas americanas estão vindo. A gente precisa colocar que há um contexto extremamente complexo. Tem as questões financeiras, econômicas, tem a questão da desdolarização que o governo federal está levantando, tem a questão do BRICS e tem também essa questão importantíssima da liberdade. Veja bem, se dentro do contexto mundial os Estados Unidos se coloca como a personificação da liberdade, como a pátria livre, como a pátria do sonho americano, como a pátria de que faz as coisas acontecerem, é evidente que essa liderança mundial, quando vê uma ditadura, precisa ter algum tipo de intervenção, precisa se posicionar, primeiro, para que aquela ditadura não se torne de fato uma ditadura, e aí sim você tem uma defesa efetiva dos direitos humanos, uma vez que a liberdade é um dos direitos humanos, mas além disso, você defende o que é o conceito da liberdade, você defende o conceito do teu próprio
país e você defende o conceito do Ocidente. Eu repito sempre isso, é importante que a gente tenha isso em mente. É guerra do Ocidente, sim. Estão tentando destruir absolutamente tudo aquilo que a gente tem enquanto sociedade, enquanto direito humano, enquanto avanço. Estão tentando destruir os nossos valores e princípios. Então tá aí, resposta tá dada. Ao longo aqui do nosso Oeste com Elas, a gente vai falar muito mais a respeito dessas sanções, a respeito especificamente aí desses ministros, as reações desses ministros. Mas a gente tá vendo que a América não está para brincadeira, já é um vexame, embora algumas jornalistas da Globo, que se comportam como assessoria de imprensa, digam o contrário, né? Digam que não, a vergonha é não ser sancionado. Ficou muito claro aí, é um vexame ser sancionado. Nós estamos passando uma das maiores vergonhas em termos de geopolítica e uma das maiores crises diplomáticas dos últimos anos, sem a menor sombra de dúvida. Paula, olha que interessante, eu fui atrás de quais os países que restringiram, né, vistos de membros do judiciário. E você sabe quais são? Rússia. Boa, fica fácil a gente chutar, né? Então, Irã, Nicarágua, Venezuela, Rússia e China. Só ditadura, né? Interessante isso, né? Impressionante. Só autocracias já tiveram vistos de representantes do judiciário. Obviamente que tem outros membros de governos de outros países, mas onde eu pude apurar são esses. E todas as sanções até agora feitas, todas elas, são também de ditaduras, de regimes autocráticos. Então quer dizer que nós somos uma democracia que está ao lado, né, com essas sanções de ditaduras pelo mundo, né? Será que nós ainda somos uma democracia? Fica o questionamento, porque olha onde nós estamos entrando, né? Uma pessoa muito importante, Marina, que está nessa lista, que ainda não foi confirmada, mas se for, a gente tem que prestar muita atenção, que é o senhor ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Se ele realmente for sancionado, perder o visto, isso é muito emblemático, porque mostra duas coisas. Primeiro, o Trump, o governo dos Estados Unidos, sabe muito bem que isso tudo só chegou no ponto que chegou porque o senhor Rodrigo Pacheco permitiu. O senhor Rodrigo Pacheco fez questão de não ir para frente com nenhum dos pedidos de impeachment que chegou nele enquanto ele era presidente do Senado. Então, o governo dos Estados Unidos sabe disso, caso ele realmente esteja sancionado. E o segundo motivo é, Alcolumbre e o Mota não estão nessa lista. Então, o que pode estar acontecendo? É um recado. Se vocês não agirem, vocês que podem agir, você, Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, você que tem o poder da mão de fazer parar tudo isso, de colocar um freio nessa escalada, você que consegue colocar o impeachment para ser votado, você pode ser sancionado se você nada fizer. Esse é o recado para o senhor Alcolumbre. Isso, né, de novo, se o Rodrigo Pacheco estiver nessa lista. Então, aí são dois recados muito importantes. O que eu acho muito legal, principalmente, porque o Rodrigo Pacheco, ele não é mais presidente do Senado, e mesmo assim ele pode ter sido sancionado. Então não adianta você sair do cargo, que eles ainda assim vão atrás de você. Olha o recado que essa sanção está dando para o governo. Esse está sendo apurado, né? Mas foram ventilados, é um dos nomes. Sem contar que, se de fato outros nomes entrarem, como a Paula trouxe aqui, o Rodrigo Pacheco, o Fábio Schor, por exemplo, que tem envolvimento direto com o caso do Felipe Martins, isso demonstra algo que a gente já havia falado há bastante tempo, já havia aqui levantado, questionado, sobre o sistema ser muito maior e estar infiltrado. Isso, portanto, atesta o argumento de que o problema não é somente a STF, o problema é o sistema inteiro, as outras instituições que também estão corrompidas. Então, isso demonstra que o nosso problema é imensamente maior do que a gente está vendo agora a princípio. Perfeito. E aí, depois disso, gente, a gente teve um pronunciamento, né, do presidente da República, do Lula. Então, eu queria chamar aqui o tweet do presidente Lula, porque ele se pronunciou, né, ali fez uma nota de apoio aos ministros, né? Minha solidariedade e apoio aos ministros do STF atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos.
A interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações. Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça de quem quer que seja vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado democrático de direito. Ora, vejam só o presidente da República falando que não se deve interferir no sistema de justiça de outros países. Ele que trouxe a ex-primeira-dama corrupta presa no Peru, ele que foi lá para a Argentina agora, né? Aliás, foi receber a faixa, né, do Mercosul ali, do Milei, e pediu Cristina livre, né, afrontando o sistema de justiça argentino. Então, o nosso presidente, que sempre faz isso, e vamos lembrar, né, o PT, quando teve o impeachment da Dilma, quando Lula foi preso, o que eles fizeram? Acionaram o Tribunal de Haia, acionaram a ONU, acionaram todo mundo, deram entrevista em todos os jornais internacionais, dizendo que aquilo ali foi feito injustamente. Então, eles questionaram o sistema de justiça brasileiro, enquanto agora eles mandam perseguir aqueles que estão denunciando, como Eduardo Bolsonaro, como Jair Bolsonaro e todos os demais, né? É uma hipocrisia pura, né, Geisiane? A gente tá vendo a dobradinha, né? PT, STF, só testa também outro argumento que a gente sempre levantou, quem trabalha com política, quem está atento ao cenário político sabe disso. O Lula só chegou à cadeira da presidência, só voltou a ser chefe do executivo graças a essa dobradinha governo e judiciário. Na prática foi isso que aconteceu e, portanto, mais uma vez demonstrando que o nosso judiciário tem caráter político, como o próprio Barroso já falou 2, 3 vezes, pelo menos, de que o judiciário tem sim agora esse caráter político e se comporta, portanto, como um agente político defendendo um determinado governo. A gente vê isso, por exemplo, com a AGU, com o Messias, que eu chamo agora de AGG, né? Apelidei de AGG porque não é mais da União, é do governo. Então é a advocacia geral do governo e não da União. A gente está vendo todas as instituições fazendo essa dobradinha junto com o governo. Então esse tweet do Lula, ele não é nenhuma surpresa, tá ali na dobradinha. Acho interessante que eles usam o tempo todo Estado democrático de direito, né? Eles não devem nem saber o que significa isso. O Lula, coitado, nunca deve ter lido um único livro de ciência política na vida para entender o que é o Estado democrático de direito quando fala uma barbaridade dessa e demonstra aí mais uma vez que está assim na dobradinha, está num conluio STF, PT, o que é extremamente prejudicial à democracia brasileira. Pois é, agora são duas palavras que eles usam o tempo inteiro, né? Estado democrático de direito, democracia, agora a outra é soberania. Se a gente precisa tirar defender essas duas coisas. Se a gente tirar, Paula, o que eles do fazem. vocabulário deles, essas 3 palavras, é dá pra gente perpétuo. substituir, a gente entende bem também onde que eles querem chegar. E, Paula, uma outra coisa que é interessante, que até alguém aqui do chat também tinha lembrado, é o fato de que em 2022 o Barroso disse que pediu 6 vezes lá ajuda, né, a autoridades americanas, né, para vir falar aqui no Brasil com o Exército Brasileiro, porque o Exército Brasileiro, bem ou mal, tinha esse respeito pelas autoridades americanas, afinal de contas, a maior parte dos armamentos, né, a gente depende ali. Então, ele falou isso, e fora isso, a gente sabe que teve verba, e muita verba da USAID aqui, né, que fizeram, lembra daquelas propagandas, aquelas inserções que a gente foi obrigado a ver o tempo inteiro ali do TSE, né, falando da questão da democracia, falando do sistema eleitoral. Então, tudo aquilo ali também financiado com verba dos Estados Unidos. Então, agora não, né? Agora a soberania não pode interferir nessas coisas, né, Paula? Porque depende de quem fala e não não o que se faz, né? Aí é um exemplo muito claro de trazer uma corrupta, não permitir que o Peru prossiga com a prisão dela para que ela pague pelos crimes que ela fez. E claramente, imagine se fosse a situação. O presidente Bolsonaro, prestes a ser preso, Donald Trump manda um avião buscar o presidente Bolsonaro para levar de volta para os Estados Unidos e evitar a prisão deles. Imagine como seria feio isso acontecer. E foi exatamente isso que o Lula fez em relação à ex-primeira-dama do Peru. Pegou e não permitiu que a justiça fosse aplicada lá naquele país e trouxe a corrupta com o avião da FAB pago com os nossos impostos para cá. Isso é
literalmente você ferir a soberania de outro país. E agora eles vêm falar sobre isso, sobre a soberania do nosso país. Eles que pisotearam a nossa bandeira do Brasil, que acabaram com os nossos símbolos, né? Acabou com o patriotismo brasileiro durante anos. E a direita foi lá e resgatou esses símbolos para trazer de volta para o nosso povo. E agora eles vêm com esse papo de soberania. Que tipo de soberania é um país em que metade da população não tem nem esgoto em casa? Que a gente depende de tecnologias do exterior 100%, que eles acabarem com essa tecnologia, o país simplesmente para. Que tipo de soberania é essa? Então, para mim, não me impressiona o Lula estar defendendo os ministros do STF, porque, é óbvio, ele mesmo já falou que ele só governa com os ministros do STF. Então, não tinha outro caminho a não ser defendê-los. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.